bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra Controle. E esse é mais um episódio em vídeo, segundo. E como vocês podem notar, a gente está num cenário diferente. Hoje eu tenho a participação especial do Lucas. Lucas, ele é um rapaz autista, ele é ativista da causa, ele é músico e eu queria que vocês conhecessem um pouquinho da história dele e dos projetos que ele está envolvido, das causas que ele defende e um pouquinho da história dele. Pode se apresentar, Lucas? Olá, Josi, tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem agora. É um imenso prazer estar aqui representando a causa autista e falando para vocês a importância de um tema muito importante chamado inclusão social. Pronto. A proposta desse episódio de hoje é mais um bate-papo para a gente se conhecer e, enfim, eu não vou me prender a um tema específico, vai desenrolando, desenvolvendo o episódio e eu queria que vocês se sentissem assim também, envolvidos numa conversa, que se sentissem aqui junto com a gente, participando. E é isso. Então, primeiramente eu quero agradecer muito a sua presença e eu estou muito feliz de ter você aqui. E primeiramente eu queria explicar um pouquinho como foi que eu conheci, que eu me interessei pelo trabalho que você desenvolve. No mês de abril teve uma sessão pública e, inclusive, depois eu vou contar um pouquinho como foi engraçado nessa experiência, porque eu não planejava ir, acabei indo de última hora, me atrapalhei inteira. Passei até uma vergonhinha no dia. E aí eu ouvi o seu discurso, eu achei muito legal. Você falou muito da questão escolar e esse tema meio que me pegou um pouco, porque eu, como mãe de autista, né, mãe de um rapaz autista, vai lá, vem cá, surge alguma questão relacionada à escola, então é um tema que está sempre presente. E como você já passou por essa fase, agora você está na fase da graduação, eu acho que é um tema interessante para pessoas que, como eu, né, têm filho em idade escolar. Então, eu acho que foi por aí. Olha, primeiramente, Josi, eu queria parabenizar você por você já ser uma mãe lutadora, sabe? Por você estar nessa determinação, seu filho está na escola. E nunca é fácil para mãe nenhuma, não é fácil para o próprio autista encarar essas coisas. Só que tem uma palavra que eu costumo usar muito para essas situações, que é a resiliência e a resistência a todas essas questões. Porque, na verdade, quando se trata de uma pessoa neuroatípica, neurodiversa, a gente está tratando de uma pessoa que precisa de inclusão, de cuidados especiais. Mas esses cuidados, aí é que tá. Eu direciono até meu rosto aqui para a câmera para dizer o seguinte: por que será que é tão fácil para as escolas inserir os alunos e não incluir? Essa fala eu pego da neuropediatra Fabiana Lisboa. Um grande abraço para você, Fabiana, que nos coloca esse tema tão importante. Eu digo isso, Josi, porque assim, eu passei por muitas dificuldades, sim, como qualquer pessoa, para chegar nesse ponto de ser ativista. Eu me lembro que eu até comecei a ser ativista, só puxando esse gancho, quando eu já era aluno universitário. Eu acho que eu poderia pregar essa ideia para o mundo. Gravei um vídeo desde então, em 2019, que até viralizou no meu Instagram, é por isso que eu estou aqui. Mas dentro dessa questão toda, o que é que me motiva a lutar cada vez mais, principalmente na área da educação? Porque a gente vê que ainda há muito que aprender nas instituições. A inclusão é um tema que é muito difícil a gente encontrar na prática. Dizer realmente essa escola é inclusiva. Só que dentro disso, a gente tem um quesito muito importante. Além da determinação das mães, é sempre buscar o apoio. O apoio profissional, o apoio da instituição em si. E se não houver um apoio suficiente, a gente busca um apoio a mais da família, da mãe, do parceiro afetivo. Sabe por quê? Porque quanto mais apoio a mãe tem, o filho tem, maior vai ser o fluxo inclusivo do mundo. Então, eu concluo essa primeira parte dizendo o seguinte: que a área educacional tem muito a aprender com a gente que está aqui, discutindo esse tópico. E eu acho que esse aprendizado vai ser sempre constante. Uma realidade que eu noto muito, né, que existe uma lei
que ela assegura que a escola não pode rejeitar a matrícula da criança e do adolescente autista, mas na prática essa criança e esse adolescente é aceito, mas nem sempre existe um trabalho para incluir, um trabalho para adaptar o método de ensino, porque o método de ensino ele é feito num padrão. Então, se aquela pessoa ela consegue aprender daquela forma, ok. Mas se ela não consegue, nem sempre existe um preparo para adaptar o ensino para uma forma que aquela pessoa aprenda. Então, eu acho que é uma coisa que dificulta, sabe? Porque, às vezes, aquela pessoa não aprende, por exemplo, anotando do quadro, mas, às vezes, ela aprende vendo um vídeo ou vendo uma imagem ou, não sei, ou pegando no material com as mãos. Existem várias formas de aprendizado e nem sempre isso é explorado. Eu até entendo, né? Porque são muitos alunos, uma demanda, uma sobrecarga de trabalho muito grande. Mas, enfim, às vezes o aluno acaba recebendo o título de ele não aprende. Mas, na verdade, não é que ele não aprende, é que aquele método de ensino ali não funciona para aquela pessoa. E dentro disso, da questão da adaptação curricular, tem outro fator que a gente precisa pautar aqui, que é a adaptação mútua do aluno para os colegas e dos colegas para o aluno e dos professores e vice-versa. Eu acho que é uma via de mão dupla que tem que ser não só a gente buscar empatia, mas também a instituição buscar. Isso que é difícil para alguns professores conhecer esse conceito, porque eu fiz prova adaptada quando eu era aluno de ensino médio, nas 3 séries. Tinha prova que eu também, às vezes, não conseguia fazer porque não entendia tal linguagem. Aí depois alguns professores poderiam se esforçaram buscando junto a mim como se adaptar à minha forma. Só que tem uma coisa, Josi, que ainda falta, é a conscientização das escolas no meio disso. Porque se as escolas param para analisar, você educador, você diretor, coordenador, você pode perceber que a adaptação curricular não é só do aluno ao currículo, é de todo o contexto. Eu reforço isso aqui. Porque se você parar para pensar, Josi, a gente tem no meio disso tudo uma questão chamada empatia, né? Que a gente precisa não só no meio da educação, mas em todos os meios. Óbvio que minha luta é muito por esse sistema, porque eu vivenciei ele na prática. Eu já fui aluno, que todos nós fomos alunos um dia. E eu até por um tempo pensei em ser professor e tal, mas eu vejo que o desafio é muito grande. Para talvez até manter uma sala de aula estável, não sei. Mas quem sabe um dia eu volte com essa ideia. Mas por enquanto eu vou seguir na minha área do ativismo e da música. Falando um pouquinho sobre a sua relação com a música. Você é músico profissional, né? Inclusive, eu andei olhando uns videozinhos no Instagram, entrevistas, tem até um vídeo seu, né, com o Nando Reis. E, assim, eu queria saber como é que começou, assim, essa sua paixão com a música, como é que você teve esses primeiros contatos, quando você viu que era isso que você queria para sua vida. Olha, Josi, o meu contato com a música vem desde os 7 anos de idade, quando eu peguei um violão pela primeira vez. Né? Na verdade, eu ganhei um violão com 4 anos e comecei a aprender com 7. Um professor maravilhoso que me ensinou, quero até mandar um grande abraço para ele, Max, meu querido Max Denis. Um grande abraço para você, o mestre dos mestres do violão aqui de Maceió. Eu queria dizer para você que dentro disso, de aprender violão, eu tive uma motivação que você mesma citou, o Nando Reis. Né? Foi ele que me fez querer ingressar nesse meio. Eu sempre tive ele como maior inspiração musical e hoje também é uma grande inspiração para mim como pessoa, né? Tanto que tem um projeto futuro que eu tava planejando, acho que muitos de vocês já devem ter visto, que se chama Não Sou Rei, Mas Canto Reis, onde eu vou apenas cantar músicas do Nando. Vou lançar o primeiro single em breve, estou nos processos aí para lançar esse single e vai ser muito legal. E esse single fala justamente sobre as diferenças, que ele lançou a música em 2016, o nome é Inimitável. Vocês vão adorar saber depois desse projeto. Aí você pega a videochamada com o Nando Reis, né? Ali foi uma conquista incrível. A gente falou sobre até esse tema da inclusão. Ele tem 2 irmãos que também são diversos. E ele aprendeu muito com isso, com a vida. Eu acho que todo mundo que tem alguém com diversidade numa família, a gente tem muito que aprender quando também nós
possuímos uma diversidade, a gente também aprende muito com nós mesmos. E o Nando Reis me deu esse ar de aprender a amar a música e também soar a melodia dela através da diversidade. E é um trabalho muito bonito, sabe? Eu acredito que a música, ela tem um poder de unir as pessoas. Tem. E, inclusive, eu não pretendia falar disso, mas esse mês, né, teve umas festividades de São João aqui na cidade. E dentro do camarote, que aqui tem um camarote PCD, que foram oferecidos fones abafadores de ruídos. E que foi uma coisa muito legal, porque, por exemplo, eu pude levar o meu filho para ver. Ele viu o show da Loki, usou o abafador, ele se divertiu muito. E tinham outras pessoas lá, também chegou a fazer amizade com outras pessoas. E, assim, foi uma festa muito bonita, sabe? Porque todo mundo ali estava se divertindo, todo mundo estava aproveitando. E eu acredito que as coisas têm que ir muito por esse caminho, sabe? Porque as pessoas, elas querem ter acesso aos locais públicos, a se divertirem. Não é porque você tem uma neurodiversidade que as pessoas acham, não, tem que ficar ali intocado, não pode, tem que ficar em casa. Não, cuidado. Não é assim, a pessoa, ela quer sair, quer viver. Obviamente, na verdade, lugar de autista é em todo lugar. A gente sempre ouve muito essa frase. Porque o autista é um ser humano. O autista é um ser da mesma espécie que qualquer pessoa. Sabe por que eu digo isso, Josi? Eu sempre digo isso porque as pessoas querem tratar a diversidade como se fossem seres de outro mundo. Aí faz essas festas, faziam antigamente, e agora foi uma excelente iniciativa por parte da prefeitura. Porque eu acho que a inclusão, na verdade, ela não é uma opção, ela é um direito. Sim, sim. É um direito de todos nós que construímos a sociedade respeitarmos, valorizarmos e nos darmos o direito de amar e sermos amados. Então, essa iniciativa, por parte tanto da Prefeitura de Maceió quanto de muitas outras cidades também que já vêm aplicando essa ideia, é justamente para universalizar esse conceito, para a gente fazer a inclusão existir na prática. Porque, na verdade, se você parar para pensar, esse conceito ainda está longe de existir realmente na prática. Isso ainda é uma pontinha do iceberg, é só o começo. Então, a gente tem que fazer com que os órgãos públicos, o Ministério Público, os órgãos municipais, estaduais e federais também, eles têm que abrir os olhos para isso. De dizer, chegou a hora e era para ontem já. É verdade, porque são pessoas que são cidadãos, que têm direito, que pagam imposto, que votam. Então, assim, elas têm o direito de estar ali. Total direito como qualquer outra pessoa. Lógico, até mesmo porque se a inclusão é um direito, não é uma opção, as pessoas não devem encarar com mau gosto dizer que eu tenho que fazer. Não. É a gente abraçar essa ideia e dizer, se ele faz parte do mesmo ciclo que eu, que é o planeta Terra, então vamos jogar aí essa ideia. Porque se a sociedade não é inclusiva e for excludente, o que vai ser do mundo? Antigamente a gente via o mundo com uma ideia muito mais fechada. Hoje o mundo é mais aberto. Então, graças a Deus, a gente tem esse privilégio de dizer, se o mundo está mais aberto, a gente deve abrir ainda mais esse universo. Porque realmente aquele símbolo do infinito, da neurodiversidade, vai realmente fazer sentido para todo mundo. E o legal dessas iniciativas é que uma coisa que, para quem está no meio, é óbvio, mas para quem não está, pode não ser, que quando você inclui a pessoa autista, você está incluindo também a mãe, o pai, o irmão, a família inteira. Todo aquele núcleo que está em torno daquela pessoa também está sendo favorecido por aquela inclusão. Porque, por exemplo, muitas vezes, por exemplo, a mãe não se sente no direito ou não tem oportunidade de sair, se divertir. Por quê? Porque ela não pode levar o filho, porque aquele lugar ali não tem como acolher aquela pessoa, porque muitas vezes não tem uma rede de apoio. Então, quando você tem essa adaptação, quando você faz essa inclusão, você também acaba
incluindo a família e as pessoas em torno daquela pessoa. E é importante destacar, eu sempre reforço aqui, que mãe, você tem o direito sim de sair, tem o direito de se divertir. Não é porque você é mãe que você tem que ficar trancada em casa apenas limpando casa, cozinhando, não. Você tem o direito de sair e se divertir também. Então, se divirta. Logicamente, os direitos de todos são iguais. Não é porque é pai, é mãe atípico que justamente não pode ter o seu lazer. Sabe por quê, Josi? O mundo ainda tem essa mente fechada, infelizmente, de que os autistas e pais, famílias atípicas devem viver numa bolha. Por que isso? Não há razão, eu também saio, eu também me divirto, eu tenho meu relacionamento, eu tenho meus amigos. Então a gente vê que todo mundo pode ter uma vida como qualquer outro. E a gente vê que no meio disso, eu até defendo que deviam haver não só uma, mas várias políticas públicas para as mães e pais atípicos. Eu defendo isso, porque não é só o autista que está envolvido, a família também está envolvida. E eu acho que para que haja uma evolução ainda maior das crianças, dos adolescentes e adultos também, para que haja uma independência maior, a gente deve estabelecer essas políticas para vocês. Porque se o mundo quer tanto incluir a gente na sociedade, todo o contexto familiar, então os familiares também da mesma forma devem receber o mesmo apoio. E de forma direta ou indireta eles são afetados, né? Porque mesmo que não seja de forma direta, só o fato de você ver que aquele membro da sua família ele está sendo excluído, aquilo afeta você, nem que seja apenas de forma emocional, mas aquilo afeta. Então, é um trabalho que favorece não só aquela pessoa, não só aquele indivíduo, como todos que estão em volta. Exato. É a sociedade como um todo, né? Exatamente, até mesmo porque se a sociedade é para todos, também é para os familiares. Sim. Mas voltando um pouquinho ao assunto da música, porque existe uma terapia com música, né? Musicoterapia. Existe. E algumas instituições, alguns profissionais oferecem. E você como músico, como é que você entende, assim, como é que a música ela pode ajudar na saúde, na questão social, na questão da inclusão, na qualidade de vida? Como é que a música ela pode ajudar? Olha, Josi, você tocou num ponto muito importante. O quanto ao surgimento desse novo modelo terapêutico tem ajudado as pessoas neurodiversas. Porque você pega uma música que o autista ama, um tipo de música que ele é hiperfocado, qualquer gênero, e coloca lá para ele se autorregular, e você vê uma ciência por trás disso. Porque para os autistas não oralizados, isso é a melhor forma de comunicação, na minha opinião. É a música, é você pegar um material audiovisual. Sabe por quê? Porque o autista não oralizado, também desmistificando isso, ele também tem um pensamento amplo como qualquer pessoa. Na realidade, o autismo tem, na verdade, níveis de suporte, mas não é nível de desenvolvimento. Sabe? Porque o autista nível 1 de suporte, ele tem uma carga menor de profissionais que possam, de assistência mesmo. Mas os níveis 3 de suporte, que são não oralizados geralmente, eles têm a forma deles de expressão, né? É isso que nós, atípicos, você como mãe atípica também, a gente vê que cada caso é um caso, obviamente. Mas se você pega, por exemplo, um filho que não se comunica verbalmente, de forma oralizada, aí você vê alternativas para que ele consiga ter esse acesso. E a música, para mim, eu acho que é um método infalível. Porque a música é uma forma de expressão. Eu mesmo, quando estou em cima do palco, eu não consigo interagir com o público falando muito. De um intervalo de uma música para outra, eu falo pouco. Mas quando eu estou cantando, eu já estou interagindo, já estou revelando para as pessoas o que eu sinto. Eu acho que cada música que você canta, que você toca, você está querendo expressar alguma coisa. E dentro disso, até os compositores, eu, por enquanto, não sou compositor. Mas eu sei que quando você compõe algo, você tem uma inspiração por trás. E até quando você interpreta, você também está inspirado a falar para as pessoas o verdadeiro sentido daquilo que você quer dizer. E a música ela tem esse poder não só de fazer com que a pessoa se expresse sentimentos, como ela conecta
Eu não sei se vocês já se deram conta, acredito que sim, mas sabe quando você tá triste, aí você coloca aquela música, você escuta e você chora, e aí você põe aquele sentimento pra fora e depois você tá se sentindo melhor. Ou então quando você põe aquela música mais animada e você fica mais feliz, sabe? A música tem esse poder de ajudar a colocar aquelas emoções pra fora, a comunicar, a se regular, sabe? Eu acho muito, muito legal. E eu, particularmente, eu gosto muito de música, sempre gostei. E é uma coisa que, pra mim, como pessoa, é muito importante, porque eu acredito que vocês também já tenham vivenciado isso, de, por exemplo, você não conseguir nomear algo que você está sentindo, uma emoção, uma vivência, e ali, às vezes, a música nem precisa ser assim, com letras, às vezes só o instrumental consegue levar você a colocar aquilo para fora, ou a compreender, ou se regular emocionalmente. Então, a música tem esse poder. Exatamente. Eu acho que, como você bem falou, Josi, você falou justamente a parte que eu não havia mencionado antes, que é o poder de ter letra ou não. Sabe, ser instrumental ou ser cantada. E exatamente isso, é isso que eu penso. Às vezes só uma melodia faz você lembrar de algo, aquela sensação de déjà vu, eu já vivi isso, já escutei essa música em algum lugar, eu tava, sei lá, vendo o sol nascer, eu tava num momento difícil. Então a gente vê que a música, como eu vou reforçar aqui, é a maior forma de expressão que o ser humano pode ter. Eu acho que muito mais do que 1000 palavras é uma melodia, é uma letra. E a música é tão poderosa que eu vi um vídeo há muitos anos atrás que era uma pessoa com Alzheimer e ela não lembrava de muitas coisas, acho que ela não lembrava nem dos filhos mais, não lembrava. Mas ao ouvir a música, ele retornava aquelas memórias, sabe? A música, ela tem esse poder de ir no profundo, sabe? Das suas emoções. Ela fica gravada na memória. Eu acho que é uma coisa que é muito importante, assim, de ser utilizada, sabe? Eu concordo. E como você ter... A música ela é até milagrosa, né? Nesse sentido. Uma pessoa com Alzheimer que vai perdendo os neurônios, a lembrança de tudo, consegue captar pelo menos uma memória, uma parte da vida. A música, ela tem um poder que a gente não sabe até onde vai. Ela é incrível, por isso, até mesmo por isso que eu utilizo como minha principal ferramenta de comunicação em muitos quesitos. Claro que eu gosto muito de conversar, de falar, como a gente está fazendo agora aqui no podcast, mas acho que tanto o ativismo quanto a música são libertadores para mim. Acho que não tem nem peso nem medida, são minhas duas funções principais na internet. Eu acredito que você já tenha sido perguntado sobre esse assunto 1 milhão de vezes, mas como foi a questão do seu diagnóstico, os tratamentos? Não só assim saber o diagnóstico, porque tem o saber e tem o compreender a dimensão, sabe? Como é que foi essa experiência para você? Olha, realmente essa pergunta é muito válida. Eu acho que eu sempre devo ouvir essa pergunta para reforçar para vocês que estão aí me assistindo que eu recebi meu diagnóstico aos 6 anos de idade. Sabe, eu me lembro que quando eu cheguei à sala do psiquiatra, ele logo percebeu que eu era uma pessoa ativa, que no mesmo dia já saí com o diagnóstico. Mas dentro disso, Josi, a gente vê que o diagnóstico é um momento muito desafiador, tanto para a pessoa quanto para os pais. E, graças a Deus, no mundo de hoje a gente tem muitas oportunidades da gente se conhecer. E eu acho que quando eu soube realmente que eu era autista, muitos anos depois, a minha mãe foi realmente verbalizar para mim, mas eu entendi até a intenção dela desde então. Porque eu acho que é importante a gente ir se conhecendo, sabe? Antes de tirar qualquer conclusão. Mas dentro disso, é justamente por isso que surgiu aquela data do orgulho autista que aconteceu no último dia 18. É a gente ter orgulho de quem a gente é, sabe? E dizer para as pessoas que o maior orgulho que a gente tem é se aceitar e dizer para o mundo que eu sou capaz de tudo. E é muito importante esse tipo de movimento, porque quando você tem
um modo de funcionar diferente. Muitas vezes, desde de muito criança, as pessoas em volta, a família, a escola, a sociedade fica... Olha, você não está fazendo certo. Você tinha que fazer assim, você tinha que ser assim. Você tinha que pensar assim, você tinha que ser de outra forma. E isso acaba entrando na cabeça da pessoa e a pessoa acaba achando que ela é errada, que ela não deveria ser do jeito que é. Então, eu acredito que o diagnóstico, ele é libertador, né? Porque ele traz muitas respostas, porque ele direciona no melhor tratamento, ele facilita o acesso a vários direitos, mas tem que ser trabalhado também a autoestima da pessoa, dela entender que tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem. Exatamente. Eu digo isso, sabe, Josi, pelo seguinte conceito. Quando você se autoconhece, tudo é possível, sabe? É a chave de abertura para a vida humana em si. E eu vou dizer uma coisa aqui, olhando nos olhos de quem está me assistindo agora. Você que é recém-diagnosticado, ou que tem um filho recém-diagnosticado, saiba de uma coisa. Se é abertura de portas, deixa as portas abrirem para todo mundo, para a sua vida. Porque se você se conhece, se você se valoriza como ser humano, você tem tudo. E exatamente pensando nisso, sabe, Josi? Eu acho que quando você mesmo se conhece, você também pode passar seu conhecimento dizendo assim para as pessoas: eu sou capaz de tudo, eu posso tudo. Eu sei que eu repeti isso, mas dentro disso, além de ser libertador, o que mais traz pra gente quando a gente recebe o diagnóstico é, na realidade, dizer para as pessoas que a diversidade ela existe, que o mundo não, pronto, que o padrão não existe. Exatamente. Padrão para quê? Não tem que ter padrão no mundo. O único padrão é o respeito e o amor ao próximo. Era aí que eu queria chegar. E se a gente parar para pensar bem, ninguém se encaixa nesses padrões. Ninguém. Exato. Exatamente. Tanto pelo seu gênero, etnia, sabe? Qualquer tipo de diversidade, opção sexual. O que é do mundo sem a diversidade? Cada pessoa é única. Então, a gente não pode padronizar o mundo e achar que está tudo bem fazer isso. Não. Todos nós somos diversos. Eu até digo para você que está aí, você que está me assistindo pode não concordar comigo, mas não existe um ser humano normal nesse mundo. Exatamente. Não é, ninguém é normal. Eu sempre digo isso. E se existe o conceito de normalidade, então não existe o conceito humano. Era uma coisa muito falada na faculdade de psicologia, principalmente nos primeiros semestres. Se fazia alguma pergunta, né, para o aluno, e o aluno respondia com normal. Aí o professor lançava: o que é normal para você? Aí dava tela azul na hora. Ninguém sabia responder o que era normal. Pois é. É exatamente isso. Isso aconteceu muito comigo quando eu chegava no novo ambiente. Eu acho que a única vez que eu realmente cheguei no ambiente mostrando quem eu sou foi quando eu estava já na faculdade. Quando eu chegava, José, a cada novo colégio, eu ficava caladinho, dando uma de normal, porque quando eu soltava a voz, todo mundo já achava diferente, sabe? Então, eu acho que dentro desse conceito, a gente mesmo se cria um padrão, quer criar um padrão que nunca vai existir. Que a gente dá uma de neurotípico e dizer: vai dar tudo certo. Mas na primeira tentativa, não dá. Essa normatividade que as pessoas querem aplicar no mundo. E o padrão limita, né? Limita. Porque, às vezes, o que você tem de diferente é o que você tem de mais legal para desenvolver, sabe? A sua personalidade, o seu jeito de ser, a forma como você aprende, como você faz as coisas. E aí, muitas vezes, você sacrifica aquilo para tentar se encaixar num padrão que, no final das contas, constrói muros, é limitante, é adoecedor. Exatamente. E quando você se padroniza, exatamente, você mesmo adoece dentro de si. Eu acho, viu, Josi, que até a psicologia é uma ciência muito importante nesse ponto. Eu defendo muito. Os estudos cada vez mais avançados dessa área. Sabe por que eu digo isso?
Porque você se conhece, muitas vezes estudando. Eu faço jornalismo, mas admiro qualquer área que seja relacionada à saúde mental também. Eu quero crer que se a gente tem uma saúde mental estável e se aceita, você tem tudo. Entendeu? Lógico que tem recaídas, tudo tem uma recaída. Que é algo também que as mães atípicas devem ter essa noção, pais e o próprio autista. Ninguém vive no mundo, num conto de fadas, achando que porque a gente se descobriu, vai se aceitar sempre. Às vezes não, a gente questiona. Mas está tudo bem, porque as recaídas fazem parte da vida humana. Sim, sim. A vida da gente, ela não é uma linha reta, sabe? Tem dias que a gente tá mais pra cima, tem dias que tá mais pra baixo. E assim a vida segue. E o ideal é que seja assim, porque vida é movimento, sabe? A vida não precisa ser uma linha reta ali, padronizada, tudo igual. Inclusive, eu acredito que a vida seria muito chata se fosse assim. Lógico. Também acho, também porque tem até uma frase que eu sempre questiono, padrão pra quê, né? Pra que padronizar tudo? Porque se a gente cria uma sociedade normativa, que normativa é essa? Não existe normatividade. É um termo que eu acho que devia até ser extinto do dicionário, né? Normal, mas normal em que sentido? Quando você começa a excluir as diferenças da sociedade, você começa a excluir, eu acho que em algum momento você vai acabar excluindo todo mundo, porque ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. E eu acho que nesse sentido acaba que... Eu vou falar uma coisa muito confusa, mas enfim. Claro. Todo mundo é igual em ser diferente. Porém, eu acredito que quando a gente se fala em neurodiversidade, a gente tem que voltar muito a nossa atenção em qualidade de vida, em adaptação, em inclusão. Mas a gente nunca pode perder o olhar daquela pessoa ali como um ser humano que merece respeito e que sim, precisa de adaptações, mas que precisa de respeito, ser tratado como qualquer outra pessoa, porque eu noto muito que existe uma tendência, e eu acho que o Lucas ele tem mais propriedade para falar do que eu, tem lugar de fala, de que quando as pessoas se deparam com um adolescente, com um adulto, com um idoso autistas, elas têm a tendência a tratar como criança. Tocou no ponto que eu queria. A infantilização das pessoas autistas. Eu até falei sobre isso na Assembleia e tudo mais. E eu quero até voltar nesse tópico que eu mencionei lá. Por que será que o autista tem que ser tratado como criança ou até mesmo uma pessoa com deficiência? Seja ela síndrome de Down, dentre outras síndromes. É que eu tenho uma namorada que é T21, né? Que é o termo mais atual para síndrome de Down. Ela explica muito melhor do que eu isso, a Laura Simões. E dentro disso, sabe, Josi, é tão chato quando a gente vê uma pessoa falando com aquele tom, tipo, que bonitinho, não sei o quê. O que tem de bonitinho, né? Minha vontade é perguntar isso. Ou às vezes, só pelo tom a gente percebe a entonação da fala. E isso me deixa realmente muito revoltado. Claro que eu não vou ter um ataque de agressividade, mas quando chega uma pessoa e humilha dessa forma, porque é inferiorizar, de certa forma, a pessoa autista. Você infantilizar e achar que a pessoa não percebe. Eu tive muito esse comportamento na escola. Quando alguém tenta até fazer isso comigo, eu até dou uma cortada. Mas a cortada que eu dou é justamente nas minhas atitudes. É me mostrando que se você infantiliza a pessoa, você está menosprezando. Essa é a palavra, menosprezar. E dentro disso, eu costumo dizer o seguinte: as pessoas são infantis por infantilizarem. Você acha que está sendo maduro? Não. Você está sendo mais infantil do que a pessoa que é infantil na teoria. Eu sei que minha fala ficou confusa, né, também, mas dentro disso a gente tem a igualdade na diferença, né? Agora tem uma diferença entre você praticar a igualdade na diferença e fazer a diferença no meio dos iguais. São sentidos opostos. Porque quando você pratica a diferença no meio dos iguais, você está querendo segregar tudo. Aí é diferente. E para uma sociedade justa, a gente tem que pensar no sentido igualitário. De dizer, ele tem os mesmos direitos que eu e eu vou tratá-lo como pessoa, como ser humano. Que é justamente isso que a gente está tratando aqui.
Eu acredito que esse tema, ele é bem extenso, mas assim, na sua percepção, eu entendo que muita coisa precisa mudar, né, na sociedade. A gente ainda está caminhando, passinho de formiguinha, para que a nossa sociedade ela venha a ser mais inclusiva e mais respeitadora com as diferenças. Mas, assim, o que você acredita que precisa mudar? Que cada pessoa pode fazer no seu dia a dia, individualmente, para que venha somar, assim, nessa luta? Olha, como estudante de jornalismo, a primeira coisa que eu defendo é a informação. Sabe, os meios de comunicação darem mais ênfase também ao autismo em todas as idades e até mesmo na terceira idade, né, que é o que a gente menos vê ainda, como o Anthony Hopkins, aquele ator americano que foi diagnosticado recentemente. Ele é a prova viva de que não tem idade para diagnóstico, de que não tem idade para a gente correr atrás de conquistar esse espaço no mundo, sabe? E também tem outro fator além da informação, a conscientização própria. Eu acho que muito mais do que se informar em mídias sociais, em TV, em rádio, é você buscar dentro de si mesmo que todo mundo tem espaço, que todo mundo tem voz na sociedade. Então, eu acho que são esses os principais conceitos: informação, conscientização e depois praticar tudo junto para formar o respeito e o amor a todos. E se permitir, né? E se permitir. Se permitir, porque se você não se permite, você nunca vai praticar. Sabe, a sociedade não vai praticar. E a gente precisa lutar para que as pessoas se permitam, né? Através de informação. Não é claro que a gente não está no controle sobre a mente do outro, mas nunca custa nada a gente se informar e também buscar ensinar as pessoas. Claro que, e eu até digo, sabe, Josi, que as mães atípicas, os autistas e todos que compõem a diversidade são professores da vida. São professores de como não padronizar um comportamento, mas sim despadronizar a sociedade. Sim. Então, a gente está começando a chegar no fim do episódio. E eu quero agradecer muito pela sua participação. Estou muito feliz de você ter topado, de você ter vindo. Queria deixar aberto o convite se quiser voltar outras vezes. Se quiser, inclusive, voltar com sua namorada para vocês conversarem um pouquinho com a gente, se apresentarem e tal. Mas eu queria que você pudesse deixar um recadinho, deixar as redes sociais, meios de contato, para as pessoas acharem você. Lógico, vou até me direcionar para a câmera. Gente, primeiramente, foi um prazer imenso estar aqui. Agradecer muito a Josi por esse convite maravilhoso. Vou sim voltar outras vezes, só chamar que eu estou aqui. E dizer também que você pode me encontrar nas redes sociais, Lucas_Sampaio_oficial no Instagram. Também deixo meu e-mail, lucassampaiomusic06@gmail.com, para contatos profissionais e tudo mais. E eu quero deixar um recado muito especial para você que está aí me acompanhando agora. Você que assistiu até o final. O meu recado é: valorize a diversidade e diversifique os conceitos. Não precisa criar um padrão específico, mas dentro disso, você deve buscar a aceitação e a valorização da sua vida. E valorizando a vida, você está valorizando o outro. E assim buscando o respeito e a empatia a toda a diversidade, não só os autistas, mas todas as pessoas com deficiência. Meu muito obrigado. Então, eu estou muito feliz, né, pelo episódio de hoje. Já agradeci muito, 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 Lucas. E eu estou feliz que você tenha ficado comigo até o fim do episódio. Esse episódio ele vai ficar disponível não só nas plataformas de música, como também no YouTube, Podcast Contra Controle. Se você quiser achar o Podcast Contra Controle nas redes sociais, você procura @Podcast Contra Controle. A gente está no Instagram, está no TikTok, está no YouTube, nas plataformas de música. E o meu Instagram pessoal é jrocha.pc. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.